Muito bem, nossa aula de hoje, Providência Divina em Ruth, e a nossa aula de hoje é a nossa aula número 10, Proteção e Descanso. Eu esqueci de pegar meu mouse aqui, mas eu não vou levantar para pegar não, vamos desse jeito mesmo. Como vocês receberam o material, né, o nosso texto a partir dessa semana é Ruth, capítulo 3, nós vamos ler aí, antes de ler, desculpa, vamos fazer uma breve revisão da nossa aula passada. Nossa aula passada foi a parte 3 da aula Soberania Divina e Responsabilidade Humana, e a gente viu um pouquinho só, né, de doutrina a respeito da responsabilidade humana. Mas essas 3 aulas que nós vimos sobre esse tema, a gente entendeu que Deus é sempre soberano, porque Ele tem autoridade para isso, por causa dos seus atributos. Primeiro porque Ele é Deus, né? Deus é Deus e, como fala Jó, Ele faz o que Ele bem entender, não é mesmo? E a gente também entendeu que nada é por acaso, que sempre é um propósito de Deus, e que para Ele alcançar esses propósitos, muitas vezes Ele vai usar meios secundários para fazer isso. E a gente viu como Ele usa, né, como Ele está usando a vida de Boaz aí na história de Ruth, para ser esse meio secundário da providência na vida de Ruth e de Noemi. E também que o homem é sempre responsável, né? Ele é um ser moral, o homem é um ser moral, ele não é conhecedor de todo bem e de todo mal, ele não tem uma liberdade perfeita para escolher entre fazer só o bem, por causa da sua natureza pecaminosa, mas ele é um ser moral, que tem consciência do que é bom e do que é mal. E ele pode, então, de uma forma interna, escolher, né, fazer as escolhas entre o certo e o errado. E ele tem essa liberdade de escolha. A gente viu lá no começo do nosso curso, lá em Deuteronômio 29, que Deus coloca 2 caminhos diante do povo que está ali no deserto, né, para entrar na terra de Canaã. Ele diz, tem 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele descreve ali todas as bênçãos e todas as maldições que os homens, quando entrarem na terra, terão diante de si. E Deus, lá no finalzinho do capítulo, fala, então escolham, né, a vida, escolham o bem, para que vocês escolham o caminho da bênção, para que vocês tenham vida próspera dentro da terra que Ele estava dando para aquele povo. Então, a gente entende que Deus nos dá, sim, liberdade de escolha. Porque, apesar da gente não ter um conhecimento completo do bem e do mal, no sentido de fazer somente o bem, de escolher somente o bem, e a nossa liberdade por causa disso é limitada, mas nós temos sim liberdade de escolha, nesse sentido moral. E a gente percebeu que essa verdade bíblica da responsabilidade do homem, essa relação entre a soberania divina e a responsabilidade do homem, ela é uma verdade bíblica que está de capa a capa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra essa relação entre esses dois agir, né? Tanto o agir de Deus soberano quanto a responsabilidade do homem quando age, quando faz as suas escolhas. E a gente descobriu que isso é uma tensão teológica, não é uma contradição, não é algo que seja mais importante que o outro. Na verdade, os dois são importantes, as duas questões são importantes nessa relação, só que a gente é esticado. Então, ora, a responsabilidade humana nos puxa para um lado, outra hora a soberania de Deus nos puxa para o outro lado em relação àquilo que nós temos que responder. Então isso cria uma tensão e a gente vive essa tensão enquanto a gente estiver aqui desse lado da eternidade. Quando a gente chegar lá do outro lado da eternidade, que é nos braços do Senhor Deus e vivendo eternamente na presença dele, essa tensão vai acabar, assim como algumas outras tensões teológicas que a gente viu na semana passada. Se você está chegando hoje, né, para quem está assistindo, né, esse vídeo sem ser no domingo,
e não está entendendo nada, eu compreendo que você não está entendendo nada mesmo. Então, você pode voltar lá na nossa playlist e assistir as aulas anteriores, aí você vai compreender melhor do que a gente está falando. Então, a gente tomou por base aquela analogia de que Deus é um escritor. O mundo é sua história e nós somos as suas personagens. E isso está bem assim, visível, né? Tá bem claro para nós no Salmo 139:16, que diz que todos os dias da nossa vida foram escritos no livro de Deus, mesmo antes de qualquer um deles ter existido. Então, todos os meus dias, tudo que acontece na minha vida, de uma forma dos propósitos de Deus, tudo isso já está escrito no livro de Deus. Então, Deus não é pego de calça curta. E para a gente entender um pouquinho a respeito disso, dessa questão de Deus ser o autor e nós sermos a sua história, o mundo ser a sua história, nós pegamos o exemplo ali que o autor de As Coisas da Terra usa, que ele deu uma forçadinha nessa analogia e fez uma relação entre C.S. Lewis, o escritor, e Nárnia, que é a obra dele. Então, nós vimos lá, nas perguntas que ele colocou, por que é inverno e não tem Natal? Por que é sempre inverno e não tem Natal em Nárnia? Porque a feiticeira, né, jogou uma maldição sobre a Terra. Aí ele faz novamente a mesma pergunta e a resposta é diferente. Ele fala, porque C.S. Lewis quis assim, porque C.S. Lewis escreveu dessa maneira. A outra pergunta que ele usa é por que Aslan tinha que morrer? Porque, esqueci o nome do menino agora, do personagem, né? Traiu, foi um traidor, então Aslan precisava morrer, o justo morrer pelo injusto. Mas, de novo, a mesma pergunta, e a gente entendeu que foi C.S. Lewis que escreveu daquela maneira. Estava debaixo do controle da mão do autor. Então, usando também a citação do Wagner, ele vai dizer que cada aspecto da história, do enredo, as personagens e de cada detalhe do cenário está sempre sob o controle soberano do autor divino, nesse caso Deus, né? Estamos falando de Deus. E as ações das personagens, que somos nós, elas são reais e são necessárias para a resolução do trama. Então, seja qual for, né, aquele micro propósito que nós temos frente ao propósito maior que Deus deu para o mundo, que deu para a sua criação, que é a glória dele, que é glorificar o nome dele, nós também temos participação nisso, seja qual for, seja pequenininha, seja grande, seja de uma forma notória, ou seja simplesmente sem nunca ninguém ver as nossas obras, nós temos participação nessa grande história. Eu me lembrei agora de uma citação, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele diz o seguinte, muitas vezes nós vamos ser como uma rosa que floresce numa grande floresta, e numa floresta que ninguém entrou, mas a rosa floresceu, ela nasceu, ela veio um botão, ela floresceu, ficou linda, né? Mas nenhum olho humano viu, mas o olho de Deus viu. Então, Deus viu aquela flor se desabrochando e aquela flor encontrou o seu propósito, mesmo que ninguém tenha visto aquela flor. Então, às vezes a gente pode perguntar, né, qual o propósito da minha vida? Talvez o propósito da nossa vida seja exatamente esse, florescer no meio de uma floresta e ninguém vai ver a nossa vida florindo, mas Deus viu. E nossa vida encontrou o propósito, porque nós florimos e Deus viu que nós chegamos à conclusão do propósito que Ele deu para as nossas vidas, ok? E a nossa aula de hoje, Descanso e Proteção, vai falar a respeito de duas necessidades muito grandes que todos nós temos. Desde do bebê, quando ele nasce ali no ventre da mãe, ele já tem necessidade de descansar e de ser protegido, não é? São duas necessidades básicas e pontuais que todo ser humano tem na sua vida. E o final de Ruth, capítulo 2, no versículo 23, alguém pode ler aí para a gente? Alguém está com o Ruth aberto? Aí já pode abrir seu microfone e ler. Ruth 2, versículo 23.
Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, a gente vai perceber, obrigada, Irene, que Ruth, capítulo 2, versículo 23, é um resumo do que aconteceu no capítulo 2. Então, capítulo 1 terminou com Ruth e Noemi chegando em Belém, no tempo da colheita, mas sem nenhuma perspectiva de ter as suas necessidades atendidas, porque elas eram duas viúvas, sozinhas, pobres, e chegando num tempo que todo mundo estava muito preocupado com seus afazeres, principalmente por conta da colheita da cevada. Então, é como se elas estivessem num contexto sem nenhuma perspectiva de coisas boas acontecerem na vida delas. E o capítulo 2 já começa apresentando Boaz, que é o resgatador, já apresentando Boaz como um parente resgatador de Noemi. E nesse capítulo 2, as coisas vão acontecendo assim, a gente começa a ler o capítulo 2, e as coisas parecem que vão tum, acontecendo, né? Ela já acha o campo, já começa a trabalhar, e já leva comida para casa, e Noemi fica super feliz, parece que ela já não está tão mais amarga, né, como estava antes, não é? E ela já entra com toda a história já entra com todo o quê? Com o atendimento de necessidades pontuais, que era comida e sobrevivência. Mas o versículo 23 termina assim: mas Noemi morava com a sua sogra, ainda morava com a sua sogra. Então esse versículo vai dar uma pista para a gente de que ainda tem uma necessidade muito importante a ser suprida na vida de Ruth, que é um marido. Ela precisa o quê? Encontrar descanso. E esse descanso é o mesmo descanso que Noemi disse para suas noras, ali no versículo 9 e de 11 a 13 do capítulo 1. E ela queria que elas voltassem para a terra, voltassem para o povo delas, para a casa dos pais, para que elas encontrassem esse descanso. E, na verdade, esse descanso, o significado disso, lá no Antigo Testamento, na cultura daquela época, era ter um marido, e esse marido como um protetor, como garantia de segurança na vida da mulher. Era assim que funcionava naquela época, e a gente pode dizer que funciona também para os nossos dias de hoje, né? Um marido na vida de uma mulher é sempre o quê? Uma segurança, uma garantia de proteção. É lógico que há suas exceções, né? Tem maridos que não merecem nem sequer ser chamados de homens, né? Mas, quando Deus instituiu a família, né? A instituição família, e colocou o homem como cabeça dessa família, é para que esse homem fosse que? O protetor e o provedor, o líder da família. Então, isso gera para a mulher, e não só para a mulher, mas para toda a casa desse homem, necessidades pontuais, como comida, sobrevivência, mas também de descanso e proteção. E tanto Ruth quanto Noemi, elas tinham um grande problema em relação a encontrar esse descanso, porque elas não tinham um levir, né? Aquele irmão do homem que morreu para tomar a mulher como sua esposa, para dar continuidade, né? Suscitar descendentes para aquela família. Então, Noemi e Ruth, elas têm esse problema, porque Elimeleque morreu, e a dar a entender de que Elimeleque não tinha nenhum irmão vivo, por conta que ela chega e diz, né, que ela não tinha como se casar mais, e mesmo que ela se casasse, esperariam elas para ter um filho, esse filho crescesse para que elas casassem. Então, a gente entende pelo texto de que Elimeleque não teria irmãos vivos. E também os filhos de Noemi morreram, então os dois irmãos. Então, Ruth também não tinha essa possibilidade de encontrar no levirato alguém que suscitasse descendentes, tanto para a segurança dela, quanto para continuar o nome da família.
E quando Noemi chega a Belém, junto com Ruth, e que Ruth encontra o campo de Boaz e diz isso para sua sogra, ela fica muito feliz, porque ela reconhece que Boaz, reconhece não, né? Ela entende, não entende também não é ela percebe que o campo que Ruth estava era de um resgatador. Então, Boaz provavelmente é um parente próximo de Elimeleque. Pode ser um primo de Elimeleque, pode ser um tio de Elimeleque. Tio, acho que não, porque Boaz já tinha uma certa idade, né? O texto vai dar a entender para nós ali na frente, no versículo do capítulo 3, de que ele não era tão jovem, porque ele reconhece que Ruth, né, o está escolhendo não pela idade dele, mas pela bondade dele, né? Então, provavelmente é um primo ou algum parente próximo de Elimeleque. E Noemi, ela vê isso com muito bons olhos e já traça um plano na cabeça dela, né? Ruth 3, de 1 a 4, e a gente vai falar desse plano na semana que vem. Hoje a gente vai deixar esse plano de casório, né? O plano Cupido, né? Operação Cupido de Noemi, a gente vai deixar um pouquinho de lado hoje, porque a gente tem um plano melhor para falar hoje, que é de uma providência muito importante para as nossas vidas, uma providência que encontrou não só a vida de muitas pessoas ali no Antigo Testamento pela promessa e depois no Novo Testamento, mas que também na nossa vida. E a gente precisa entender primeiro a figura do resgatador, do Goel. O resgatador é uma figura muito importante, principalmente na Antiga Aliança, porque ele era responsável na ausência de um líder para assumir o levirato, ou numa necessidade mais pontual, ele era muito importante para a família, para a manutenção da família israelita. Só um instantinho, gente. Pronto. Para a manutenção da família israelita e também para a terra. Por que para a terra? Porque Deus deu a terra por herança para aquele povo. Então, essa terra tinha uma legislação própria para a comercialização da terra. Então, ela não podia ser arrendada. Se ela fosse vendida por conta de alguma necessidade e não tivesse um resgatador, depois de 50 anos ela teria que voltar para a família, para que foi vendida por conta de uma necessidade. Porque essa terra, ela teria que ser passada de geração para geração, como uma herança mesmo. Não era algo que a gente comprava, como nós fazemos hoje, que nós compramos e quando a gente quer comprar uma outra ou quer para ir para algum lugar, a gente vende essa terra para qualquer pessoa que tenha dinheiro. Naquela época, não. Para o povo de Israel, a terra era muito importante. Ela estava ligada a essa questão nacional mesmo, de reino. Então, era importantíssimo que a terra continuasse dentro da família. Então, havia toda uma legislação própria para isso, e quando por algum motivo essa terra era arrendada por conta de dívida ou por alguma outra necessidade, era necessário haver essa figura do resgatador, porque o resgatador, ele ia não só entrar com a questão de devolver a terra para aquela família, mas também ele poderia atuar como um levir, para assumir o levirato no caso de uma família que perdeu o seu líder, o chefe da família. Então era uma função muito importante dentro de Israel. Tanto é que essa atuação do resgatador, ela foi prevista na lei de Moisés. Então nós temos aí Levítico, a gente não vai ter tempo de ler, mas Levítico 25, versículos 23, praticamente o versículo todo de Levítico 25, vai falar sobre essa atuação desse resgatador. E a gente vê que é uma provisão mesmo, é algo que Deus, né, vendo ali essa questão da terra e da manutenção da família hebraica, Deus coloca dentro da lei, prevê na lei um homem, um resgatador com essa função
de ter o poder de poder resgatar não só a família, mas também como a terra da família. E a gente vai ver que vai um pouquinho mais além, por exemplo, se alguém fosse assassinado injustamente, esse resgatador ia fazer de tudo para vingar o sangue daquela pessoa que morreu. Então há toda uma questão aí de responsabilidade caindo no colo desse resgatador. Só que há uma coisa bastante interessante nessa lei. Essa lei também é uma lei de caridade, porque é uma lei que não tem obrigatoriedade, ela é facultativa. Então, o resgatador, além de pertencer à família, porque tinha que ter essa ligação de família, ele tinha que ter condições para resgatar, ou seja, condições financeiras para assumir uma outra família, para comprar de volta a terra que foi arrendada ou vendida, condições financeiras para ir atrás desse assassino, largar a sua terra, largar os seus afazeres, para ir atrás desse assassino e vingar o sangue, assumir uma viúva e os seus filhos. Então, tudo isso tinha que ter dinheiro, né, recursos envolvidos. Então, o resgatador tinha que ter condições financeiras para isso. E ele tinha que ter principalmente vontade, disposição de fazer isso, porque a lei era facultativa, nada o obrigava, porque não havia punição prevista para o não cumprimento da lei. Então, a lei do resgatador era uma dessas leis que Deus espera que a gente faça movidos pelo nosso coração, assim como a lei da respiga. Lembra que nós falamos que a lei da respiga era uma lei de amor, de caridade, porque não havia punição prevista na lei para aquele que não permitisse a respiga? A lei do resgatador, a função do resgatador, a mesma coisa, era uma lei facultativa. Né? Então, Boaz aí, ele cai sob medida para Ruth, porque além dele ser um parente próximo de Elimeleque, então ele é o resgatador, ele tinha condições para resgatar, porque ele era um dono de campo e ele era muito abençoado. O capítulo 2 vai deixar essas pistas de como ele era abençoado para nós, não é? E ele tem vontade e disposição para resgatar Ruth e Noemi. A gente não vai ver isso hoje, a gente vai ver semana que vem, mas a gente vê no texto, né, que nós lemos essa semana, de que ele tem vontade e tem disposição, sim. Tem uma outra pessoa aí na frente dele como resgatador e que ele vai tentar resolver esse problema, essa pequena dificuldade. Mas ele apresenta a vontade e a disposição. Então, Boaz é um resgatador na medida para Ruth. E quando nós olhamos para a vida de Boaz, nós não podemos deixar de ver Cristo na vida de Boaz, né? E como que a gente vê Cristo na vida de Boaz? Como um tipo de Cristo, né? Então, o Goel Boaz, o resgatador Boaz, é um tipo de Cristo. Então, a lei, quando a lei previu, o resgatador por uma necessidade de uma mulher, de um povo, de uma família, lá no Antigo Testamento, já estava apontando para Cristo como o nosso Goel, Cristo o nosso resgatador. É por isso que nós dizemos sempre que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são duas coisas separadas. Antigo e Novo Testamento é uma coisa só, é uma escritura só. O que nós podemos falar a respeito dessa divisão é o antes da promessa e o depois da promessa. O Antigo Testamento é como se fosse uma grande estrada cheia de sinalizações apontando para o final do caminho, apontando para o nosso destino. Então, o Goel, ele vai ser uma dessas placas de sinalização que vai nos apontar para Cristo. Então, o Antigo Testamento vai dizer assim, olhe para o Goel, olhe para o resgatador, porque quando você estiver olhando para o resgatador, que está ali previsto na lei de Moisés, você vai estar olhando para Cristo, para aquilo que Cristo vai fazer pela sua vida. Ou
que ele fez, né? Quando a gente já leu, né? O que ele fez pelas nossas vidas. Então, isso é uma coisa muito linda da gente falar, porque é uma coisa que foi determinada lá na eternidade passada, num tempo que não tinha nosso tempo, que não tinha passado, presente e futuro, não existia tempo ainda. E Deus elegeu um povo para que esse povo adorasse, glorificasse o seu nome, glorificasse o nome de Jesus. E ele também, sabendo, né, tendo os seus planos já todos eles prontos, sabendo da queda, sabendo de tudo que ia acontecer, ele faz uma provisão perfeita de salvação, que a gente lê lá em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi crucificado antes do mundo, antes da fundação do mundo. Então o Cordeiro ele foi crucificado antes de que qualquer coisa existisse. Então é uma provisão de amor perfeita. Mas para que isso acontecesse, para que Cristo fosse o nosso Goel, ele tinha que preencher os requisitos do Goel. O primeiro requisito é que ele deveria ser da nossa família. Ele deveria ser igual a nós. Então, o que Deus, na sua providência, apronta, né? As peripécias de Deus. Ele se encarna. Na figura de Jesus Cristo, Filho, Deus, ele se encarna e ele toma a nossa identidade. Então, a encarnação dele é a maior prova da sua familiaridade conosco. Então, ele é um Goel qualificado, um resgatador qualificado, porque ele se identificou humanamente conosco. E a gente vai ver isso em João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e andou, né? Habitou entre nós. Isso é tão bonito, né? Deus deixando o seu alto e sublime trono, né, o Deus Filho, se encarnando e vindo para se identificar conosco, para ser o nosso resgatador. E a outra questão, o outro requisito para ser um resgatador, era ter aptidão para resgatar. Ou seja, ele tinha que ter condições para fazer esse resgate. E Romanos 5 vai dizer que ele tinha, sim, essas aptidões, porque ele, como segundo Adão, como Adão perfeito, que nunca pecou, ele poderia cumprir a lei de nos resgatar, porque ele tem todas as condições de fazer isso, porque ele é o segundo Adão, o Adão perfeito. E também ele tem toda a disposição para resgatar, porque ele foi obediente à lei de Deus. E qual foi a obediência de Cristo nesse caso? Filipenses 2, de 6-8, diz que ele veio, se tornou carne, se fez servo, ou seja, para servir-nos, para nos resgatar, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se identificou conosco, então, requisito preenchido, ele era apto a resgatar, ele tinha condições para fazer isso, porque ele era um sacrifício sem pecado, ele foi a oferta de sacrifício, sem pecado, sem mancha, sem ruga, diferente de Adão que pecou, ele nunca pecou. Então, Adão, né, teve... nós adquirimos essa dívida da ira de Deus por conta de Adão. Cristo não, Cristo veio e obedeceu perfeitamente a lei, obedeceu tudo, sem pecado. Então ele estava totalmente disposto a resgatar, ele veio para fazer isso. Ele diz que ele veio para servir e servir a vida de muitos, e ele não veio para ser servido, ele veio sim para morrer na cruz. Tanto é que quando ele chega no Getsemane, que ele fala, Senhor Deus, não quero ir, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala isso como homem, mas ele fala que se cumpra a sua vontade. Ele tinha total disposição para obedecer, para resgatar. E quando ele faz isso, ele nos toma como a sua noiva. Ele nos resgata do pecado, nos livra da mão do cativeiro, daquele que nos estava mantendo no cativeiro, nos devolve, né, nos devolve a nossa condição de filhos de Deus, de família de Deus, somos resgatados e somos recebidos como a sua noiva.
E Apocalipse 19, de versículos 6 a 9, vai mostrar ali como vai ser o nosso casamento, né? A noiva imaculada, vestida de linho branco, linda, maravilhosa, e o vestido, né, de linho são os feitos, são as obras da noiva, e nós vamos chegar nessa condição de noiva, de estarmos eternamente ligadas ao noivo, encontrando assim segurança, proteção e principalmente salvação do pecado. Então nós entendemos que com Cristo, que é o nosso resgatador, o nosso Goel, nós vamos encontrar sempre descanso e proteção. E citando aí Paul Miller, né? Emílio Garofalo cita Paul Miller, dizendo que quando Jesus morreu na cruz, ele foi o Goel pelo mundo. Deus não enviou para nós meramente um livro de instruções, ele enviou o seu Filho. Ele não nos deu meramente conselhos, ele nos deu sua carne. Ele não apenas mostrou como fazer, ele mesmo o fez, indo até a morte. Então Jesus é o nosso perfeito Goel, é aquele que nós podemos olhar e confiar plenamente de que ele não só vai nos resgatar, mas ele vai nos dar com certeza proteção eterna, vai nos dar segurança eterna e salvação eterna. E quando nós, muitas vezes, né, quando nós estamos no nosso dia a dia, correndo, fazendo as coisas, buscando por essa proteção e por esse descanso, a gente pode cair muitas vezes nessa questão da arrogância e pensar que são as nossas obras ou que são aqueles nossos esforços anuais para buscar férias, para buscar um conforto maior na nossa vida. A gente pode cair nessa arrogância de que foram essas obras e esses esforços que alcançaram isso. Mas a gente precisa lembrar sempre que é Deus o responsável pelo nosso descanso e pela nossa proteção. Então é Deus que deve receber toda a glória, porque Ele, pela sua bondade e pelo seu amor, Ele fez porque quis. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos dar descanso, de nos resgatar. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, nenhum. Todos são pecadores, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então foi Deus que decidiu lá na eternidade passada eleger um povo para que se reconciliasse com Ele. E Ele fez isso por amor e por sua vontade própria. Então é Ele que deve receber a glória por isso, e não nós, não os nossos esforços, não as nossas obras. Precisamos lembrar também que Ele proveu Jesus Cristo como um resgatador do seu povo eleito por graça. Nós não fizemos nada, absolutamente nada que merecesse isso. Mesmo porque Ele fez isso antes da eternidade, antes que qualquer um de nós existíssemos. Então nós não tínhamos feito nada ainda que Deus pudesse olhar para mim, olhar para Vera, por exemplo, e falar: nossa, a Vera é uma boa mãe. Eu vou resgatar a Vera porque ela é uma boa mãe. Olha, ela atende todas as necessidades da Bia e do menino, que eu não esqueci o nome agora. Então eu vou lá e vou resgatar a Vera porque ela é uma boa mãe. Não, Ele fez isso por pura graça. Nós não merecemos, aliás, nós não merecíamos nada, nós merecíamos era a condenação do pecado mesmo, que é a morte. Porque se a gente for olhar para dentro da gente, sinceramente, a gente vai ver como a gente é trapo de imundície, como nós somos pecadores, como nós somos indignos dessa graça, indignos. Vira e mexe, a gente faz lambança. E Deus mesmo assim, Ele olha para Nancy e fala: ah, filha, como eu te amo. Tem um versículo na Bíblia que eu falo que foi escrito para mim, que está lá em Jeremias, que fala assim: ah, tantas vezes quando eu olho para Nancy, eu vejo o passado dela, eu vejo a lambança dela, mas tantas vezes eu olho para ela e tantas vezes eu me agrado dela. Por quê? Por causa da graça que Deus dispensou nas nossas vidas através de Cristo, através do nosso resgatador. Então não são as nossas obras, não é aquele trabalho do ano inteiro para chegar no final do ano você descansar um pouquinho. Não, foi a graça de Deus, é a graça de Deus que nos dá
descanso, proteção e salvação. E também precisamos lembrar todos os dias que esse resgate foi e continua sendo uma missão de amor. Deus todos os dias vem ao nosso resgate. Todos os dias. Através do quê? Através da sua providência, através da providência divina. Então, a providência divina, ela é extraordinária. A gente não tem como passar por esse mundo sem nos contentarmos com essa graça divina que é a providência nas nossas vidas, né? E os nossos corações, eles têm que se encher de alegria o tempo todo, porque mesmo antes de ter tempo, Deus já tinha feito provisão, já tinha entrado com providência nas nossas vidas através de Cristo Jesus, que se encarnou e veio aí como um bebezinho, pequenininho, se humilhou, Maria teve que trocar suas fraldas, teve que lavar o corpo dele, Maria teve que sustentá-lo, ele teve que se submeter aos cuidados de um humano, de uma criatura sua, para que ele chegasse no tempo certo da crucificação e morresse por nós todos, para nos dar salvação, proteção e descanso. Então, quando nós olhamos para a providência divina, atuando nas nossas vidas, nós podemos dar nome para essa providência. E esse nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém?